Por que o crente deve entregar o dízimo do Senhor? Porque o dízimo foi, na época da lei. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Hebreus 7:5. É sabido que Deus, ao chamar Abraão da terra de Ur dos Caldeus, lhe fez muitas promessas e também pactos, como por exemplo, o da circuncisão. Segundo a história, a circuncisão já pertencia aos povos pré-israelitas, ou seja, antes de haver povo de Israel, ela já existia. Deus se utiliza desse rito e faz dele uma espécie de selo do pacto com Abraão, e mais na frente, com o advento da lei escrita de Moisés, usa a circuncisão como que uma porta de entrada aos que observariam essa lei. Como a circuncisão, também o dízimo do Senhor foi entregue por Abraão e por Jacó, antes que houvesse uma lei escrita para isso, e na época da lei escrita por Moisés, Deus estatuiu o dízimo como obrigação aos praticantes dessa lei. Assim vemos que o dízimo não foi só antes da lei, mas também na época da lei. Mas o que era o dízimo na época da lei? No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27:32. Observando o versículo escrito acima, notamos que, na época da lei, o dízimo era santidade. O termo santidade vem do latim sanctitate, querendo significar qualidade ou estado do que é santo, religiosidade, pureza, virtude. Encontramos Deus falando de santidade a Moisés: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Êxodo 13:1 e 2, e nas crônicas: e tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes, e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Primeiras Crônicas 16:29. E no Salmo: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmo 93:5. Todos esses versículos demonstram que o Senhor tem um grande interesse em que nós, assim como é santo aquele que nos chamou, sejamos também santos em toda a nossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Observando o relato da pesca maravilhosa, quando entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Lucas 5:3. Notamos que, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Lucas 5:4-7. Vejam que Simão Pedro, ao ver isto, prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Lucas 5:3-8. Vemos que um milagre apenas, fez com que Pedro se sentisse pecador diante de Jesus. Jesus, em sua estada na terra, questionou os fariseus concernente à santificação das ofertas, chamou-os de insensatos e cegos, pois, dizia ele, o que é maior, a oferta, ou o altar, que santifica a oferta? É muito perigoso ficar com o que é consagrado ao Senhor. Quando penso nisso, não posso deixar de me lembrar de Acã. A Bíblia conta sua história assim. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque a Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém, toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro serão consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Vejam como as coisas de metal foram consagradas ao Senhor. Delas nada se poderia pegar, mas parece que Acã resolveu arriscar e ficar com uma parte do que era consagrado. Vejam o que diz a Bíblia. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué havia vencido a batalha contra Jericó, porém, agora enfrenta uma cidade menor e com menor número de soldados e perde a peleja. Sem entender, buscou a ajuda do Senhor, que lhe respondeu que era por causa de Acã. Buscou-se Acã, que ao ser perguntado respondeu a Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim.
Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué, e todo Israel com ele, tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e ovelhas, e sua tenda e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Josué 7. Assim Josué lhe aplicou a sentença, e o lugar do enterro se chamou Vale de Acor até o dia de hoje, como que querendo dizer que os que ficam com o que é do Senhor terão Acã como exemplo de castigo. Ao invés de se ficar com o dízimo, se deve entregá-lo ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, e vossos filhos, e vossas filhas, e os vossos servos, e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Deuteronômio 12:11. Neemias 10, 37 e 38. Neemias 12, 44. Dar o dízimo produz no crente uma profunda alegria, uma sensação de estar em paz com Deus. Os que não dão dízimo sentem um incômodo na alma, uma tristeza sempre, um inconformismo, tudo os incomoda, pois, a Bíblia diz, os ímpios, diz Deus, não têm paz. A alegria é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. E um dos elementos do reino dos céus. Romanos 14:17. O pai que dá os dízimos e é fiel vê seus filhos, filhas, esposa, parentes e empregados, todos com alegria, pois a alegria é geral. Na época da lei, o dízimo era uma questão de aprendizado, autodisciplina. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente que cada ano se recolher do campo e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para o fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Deuteronômio 14, 22 e 23. Na época da lei, o dízimo era uma questão de disciplina. O Senhor deixa claro que entregar o dízimo é para o homem aprender a temer ao Senhor, o que me leva a entender que quem não dá o dízimo não tem temor do Senhor, e se não tem temor do Senhor, como vai ter temor algum homem, seja ele membro ou pastor? E não tem sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conselho das Escrituras é que o homem deve temer ao Senhor e dar-lhe glória, pois isso é um dever. Eclesiastes 12:13. Na época da lei, o dízimo era uma questão de obediência. E ordenou ao povo, que morava em Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. Depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel, e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Segundas Crônicas 31, 4, 5 e 6. O dízimo também significa obediência. Reparem que depois que se divulgou a ordem, o povo obedeceu e trouxe com abundância. Mas os que são contra dar o dízimo são desobedientes e esquecem-se de que toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós? Hebreus 2:2. E que a indignação e ira seja sobre todos os contenciosos e desobedientes. Romanos 2:8. Os que são desobedientes sempre estão tropeçando na palavra, pois para isso eles foram destinados. 1 Pedro 2:8. Na época da lei, o dízimo era uma questão de fidelidade. Recolheram fielmente as ofertas, e os dízimos e as coisas consagradas, e tinham cargo disto Conanias, o levita principal, e Simei, seu irmão, o segundo. Segundas Crônicas 31:12. O dízimo também é para quem é fiel. O Senhor procura os fiéis da terra. Salmo 101:6. O salmista diz que são poucos os fiéis. Salmo 12:1. A Bíblia diz que o Senhor guarda os fiéis. Salmo 31:23. O fiel entra no gozo do seu Senhor. Mateus 25:23. O fiel adquire autoridade. Lucas 19:17. Na época da lei, o dízimo era uma questão de herança. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Números 18:21. Os dízimos do Senhor foram dados aos filhos de Levi, pois faziam o trabalho ministerial. O apóstolo Paulo defendeu a causa dizendo que os obreiros que governassem bem fossem estimados por dignos de duplicada honra. Quando a Bíblia falou sobre honrar, quis dizer com suas fazendas, riquezas, finanças.
e os fariseus queriam tirar esse mérito, mas Jesus os repreendeu severamente dizendo que aqueles adulteraram a palavra de Deus. Mateus 15:5, e Paulo ainda acentua dizendo: principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi, que debulha, e, digno e o obreiro do seu salário. 1 Timóteo 5:18, e ainda, ou não o diz certamente por nos. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. 1 aos Coríntios 9:10. Sim, os dízimos foram dados em herança. A Bíblia nos traz uma história bonita por demais sobre herança, a história de Nabote. Nabote, o jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Acabe pagou um alto preço por ter tomado a herança de Nabote. Na época da lei, o dízimo era oferecimento. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Números 18:24. O dízimo, além de ser dízimo, é uma oferta alçada oferecida ao Senhor. O ato de ofertar vem sendo louvado na Bíblia desde Abel, que teve sua oferta aceita só por ser um jovem de bom procedimento, Gênesis 4:4 e 4:7, até a viúva no templo que deu todo o seu sustento. Marcos 12:42. Aquela mulher não se preocupou em dar apenas o dízimo, ela se preocupou em dar tudo o que tinha e foi louvada por Jesus. Até Barnabé, que vendeu sua propriedade e depositou o valor aos pés dos apóstolos. Havia insatisfação no meio do povo, pois os gregos murmuravam contra os apóstolos, pelo fato de suas viúvas serem desprezadas no ministério cotidiano. Atos 6:1. No entanto, os apóstolos não foram acusados de estar roubando o dinheiro dos crentes. Na realidade, havia uma dificuldade estrutural que foi logo solucionada com a indicação de diáconos que zelassem pelas viúvas. Sim, o dízimo é uma oferta alçada, é um oferecimento e como tal deve ser oferecido sem precisar ser pedido e oferecido com prazer. Na época da lei, o dízimo era uma questão de não acepção de pessoas. Também falarás aos levitas, e quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Números 18, 26 e 28. No oferecer do dízimo, o Senhor não faz, como disse Pedro em casa de Cornélio, acepção de pessoas. Atos 10. Seria injusto se o pastor ou obreiro cobrasse o dízimo dos irmãos e só. Mas, eles também pagam dízimos. Pagam, do dízimo que recebem, os dízimos dos dízimos. Na época da lei, o dízimo era uma questão de alegria. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. Deuteronômio 12:11. Na época da lei, o dízimo era uma questão de ser convertido. Vinde a Betel, e transgredi, a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Amós 4:4-6. Para dar o dízimo do Senhor, o homem deve ser convertido. Na época da lei, o dízimo era uma questão de honestidade. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. Aquele que não entrega o dízimo de uma maneira correta está certamente de alguma forma roubando a Deus. Não fala aqui de quem por alguma razão atrasa o dízimo do Senhor, pois, para esses a Bíblia tem uma solução: pedir perdão pelo pecado e reparar. Porém, o Senhor quer a primazia. Falo de quem, além de não entregar o dízimo, ainda incita e ensina os outros a não entregarem dizendo que é antibíblico. Roubar a Deus é muito perigoso. Os roubadores não entrarão no reino dos céus. Na época da lei, o dízimo era uma questão de bênçãos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Malaquias 3:10. Na época da lei, o dízimo era uma questão de humildade. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
Lucas 18:12. Dízimos e ofertas não são para aparecer. Barnabé deu para a obra de Deus e isso foi notificado nas Escrituras. Porém, não deu para aparecer e sim para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Ao contrário dele, o casal Ananias e Safira deu para aparecer e pelo fato de mentirem ao Espírito Santo de Deus tiveram suas vidas ceifadas. O mágico recebeu de Pedro a reprimenda: o seu dinheiro seja contigo para a perdição. Existem pessoas na igreja que são contra dar o dízimo e as ofertas do Senhor, porém, pegam esse dinheiro que não dão e dividem entre os crentes. Um gás para um, pagar a luz de outro, uma cesta básica para outro, etc. E esquecem que antes de a viúva fazer um bolo para ela, fez para Elias e a farinha nunca faltou na panela nem o azeite na botija. Eles sentem sim, é peso de consciência, pois sabem que o dízimo é do Senhor. O fato de agirem assim é prova suficiente de que o dízimo deve ser entregue na casa do tesouro. Não querem ficar com o que eles sabem que é santo, mas, também por pretexto não devolvem para a tesouraria da igreja, preferem ficar amaldiçoando a um e a outro. Não receba dinheiro para comprar gás, nem para pagar luz ou água, de alguém que não deu o dízimo. Você já notou que sempre está precisando dele? Acorda, irmão, é melhor você ser fiel e um dia se ver livre, do que ficar o tempo todo dependendo deles. Eles estão dominando você e você não desconfiou disso ainda. Eles não estão sendo generosos com você coisa nenhuma, não estão dando a você o que é deles e sim o que é de Deus, o dízimo. Fuja deles, irmão, não aceite esse dinheiro. Mas, além de tudo isso, ainda permanece a pergunta: